Atenção, é chegado o grande momento. Você vai conhecer um novo mundo, as emoções à flor da pele. Prepare o seu coração. A mais alta tecnologia. Nossa viagem começa agora. Nessa hora é a verdade, a sinceridade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Deus abençoe o pastor Elton, meu irmão, que está sempre junto, que deu abertura aqui a nossa reunião. Hoje eu cheguei aqui às 7h30 da manhã, atendi alguns casos, tivemos a oração da consagração às 8 horas da manhã, a igreja bem cooperada, ministrou a palavra do nosso irmão Cristiano, um vaso de Deus hoje aqui pela manhã. Cadê o nosso irmão Cristiano? Está presente? Hã? Está lá embaixo. O Cristiano, para quem não sabe, ele é psicólogo. O Cristiano é psicólogo. Está
Agora, pensa num psicólogo crente, irmão. Que a maioria dos psicólogos falam as coisas meio desatravessadas. Psicólogo e psiquiatra parece tudo meio doido. Você pode ver que os psiquiatras nem cabelo penteia. O camarada meio ajusado, né? Sei lá. Agora os que Deus tem dado aqui a essa igreja são pessoas que pregou a palavra aqui, crendo no Espírito Santo, é uma palavra gloriosa. Deus abençoe o nosso irmão Cristiano, e eu estou percebendo que muitos obreiros têm levado nosso irmão Cristiano para pregar a palavra, um grande pregador da palavra de Deus. Já encontrou aí? Amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Porque nada é por saber em vós, senão Jesus Cristo e este cristiano. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se admiram. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, antes do século para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca considerariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer e nos agradar claramente de Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Quantos querem oração nessa manhã? Fique à vontade, está na sua igreja, não mudou nada. Aqui ainda continua sendo Jardim Zaira. Eu não sei porque com tanto bom colocaram o nome de jardim. É porque quem colocou esse nome de Jardim Zaira, acho que foi crente. Crente vê tudo florido. Aplauda Jesus e recebamos a povo de Deus. Glória a Deus, quero saudar a todos essa manhã com a paz do Senhor. Amém. Um ribeiro fica contente quando vê outro. Eu louvo a Deus, todo ribeiro é gente boa. Quando me falaram ontem que o pastor Mateus do Rio de Janeiro estaria aqui, e nós estivemos juntos ontem ali em Louveira, e perguntaram se eu gostaria de o acompanhar, e eu me prontifiquei para matar a saudade. Eu moro em Vinhedo, juntamente com o pastor Zaqueu, então é uma honra para mim, mais uma vez, poder estar aqui depois de mais de 15 anos nessa casa,
e estou me tornando. Para quem não me conhece, eu sou um ex-cantor de rock na minha adolescência. Eu fui formado na igreja, saí da igreja, fui para o rock do mundo, e na minha época Elvis Presley era o cara para mim. Eu fui me apoiar em Elvis Presley quando eu saí da igreja. Aí eu descobri que Elvis estava na mesma situação que eu, fora da igreja. Foi onde Deus falou comigo. Aí me deram uma fitinha cassete. Quem lembra da fitinha cassete? Ainda bem que não sou só eu, né? Aí me deram uma fitinha cassete. Falou: escuta, você gosta do Elvis? Escuta isso aqui. Eu comecei a ouvir, eu tinha todas essas canções, eu não conheço. Quando eu fui ver, não eram canções comuns, eram louvores a Deus, louvores clássicos. E foi quando Deus começou a falar comigo, que eu vi as traduções daqueles louvores conhecidos. E aí foi onde eu cheguei a Jesus e voltei para Jesus. Depois minha mãe orava. Aleluia. E uma das canções que ele cantou, que me chamou muita atenção comigo, foi uma das canções que a mãe dele, como membro da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, mais ela gostava. E claro, ele cantava em inglês, mais ou menos assim: Oh, eu tried and so weary, but I must go along till the Lord come to calls me away. Oh yes, well the morning so bright, and the lamp is your light, and the night is as black as the sea. Oh yes, haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Aleluia. Nem a sombra da noite ali verei, porque haverá paz no vale pra mim. Aleluia! Você crê que haverá paz no seu vale? A paz no seu vale. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus está nesse lugar. Louvor, nós vamos até a cruz. Pode soltar. Tem? Esse ou tem esse? Aleluia! 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 Daquela cruz, o Galileu, morreu Jesus, o Filho de Deus, ao pé da cruz, João e Maria, tinha que ser assim, era profecia, mas nem mesmo a morte o pode deter, pois ao terceiro dia ressuscitaria o Rei dos Reis, tirando das trevas o domínio e o poder, nos remiu dos pecados com seu sangue lavado. Aleluia! Para quê?
para viver. Deus, porque naquela cruz Ele derramou seu sangue precioso. E você pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor, porque tinha que cumprir essas profecias. Há profecias de Miqueias, profecias de Isaías. Oh, aleluia, aleluia. Ao pé da cruz, Maria, tinha que ser assim para que você estivesse aqui, eu também nesta manhã. Era profecia, mas nem mesmo a morte o pode deter, pois ao terceiro dia ressuscitaria o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, tirando das trevas, ó Senhor, tirando das trevas o domínio e o poder, nos remiu dos pecados, nos deixando um legado para viver. Nos remiu dos pecados, nos deixando um legado para viver. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Eu disse a eles que eles foram, alguns deles separados como levitas a Deus, e eles têm dado prova de fidelidade, de amor a esta casa. Alguns deles foram nascidos e criados nesse ministério, e desde dezembro que a igreja veio aqui para cima, que esses músicos têm se destacado na obra do Senhor, feito um trabalho brilhante. É interessante que a gente, especialmente pastor, né, para criticar a gente tem uma facilidade. Às vezes o sonoplasta atende a gente, né, assim, dias após dia. Quando dá um erro, a gente quer acabar com o sonoplasta. Quando eles estão acertando, a gente não fala nenhuma palavra de elogio. Agora, se errar, a gente lembra que eles existem, não é? Ninguém dá valor para o sonoplasta. Deus abençoe. Eu estou falando de você, meu irmão. Você é lindo hoje. Olha aí. Meu glória a Deus, está desesperado. Deus abençoe o nosso sonoplasta. Glória a Deus. Mas pedir que os nossos músicos, a partir de hoje, o irmão Fábio, de pé, irmão Fábio, que é o que representa todos eles, fica de pé. A partir de hoje, todas as nossas reuniões, eles estão aqui como obreiros do Senhor e vão participar das nossas assembleias ordinárias e extraordinárias. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Outros sim também. Eu tenho notado isso desde que a igreja veio aqui para cima. O comportamento deles é impecável. Acabou aquele negócio de chocarrice, de conversa com um com o outro, porque eles estão aos olhos de todos. Aí onde vocês estão sentados, né? Você não tem nenhuma dificuldade em contemplar-nos aqui. Que Deus abençoe vocês e outros sim também. Nós estamos aí com o nosso culto coordenado, tudo bem antenado, e eles vêm assim, nesse mesmo clima de espiritualidade, porque, irmãos, o cantor pode ser bom, o pastor pode ser bom, mas se os músicos não ajudarem, não acontece nada. Se os músicos ficar conversando, com fofoca, com mexerico, não acontece nada. Tem cantor que vem cantar aqui, eu percebo, o meu cantor é até bom. Aí traz a banda dele, se um da banda estiver em pecado, atrapalha tudo. A glória não desce. E a gente que é espiritual, você já olha assim, já vê tudo. Tem uns que eu chamo no canto, falei, não, dá o jeito dessa sua banda aí, manda os três embora. E senão a glória não desce, não.
E você percebe pessoas que não têm compromisso com Deus. O servo de Deus está cantando e ele está com gracejo, levando as coisas. Aqui tudo é espiritual, irmão. Isso para carnalidade, aqui tudo é Deus. Então que Deus abençoe os nossos músicos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. E nós vamos ter muitos cultos maravilhosos. E eu quero vocês juntos para nós fazer a obra de Deus. Aqueles que nos assistem pela internet, no Brasil e fora do Brasil, têm elogiado vocês, né? E eu quero dar um parabéns para vocês e quero contar com vocês como obreiro dessa causa santa. Em nome do Senhor. É tudo igual. Eu falei para você, vamos comprar uns ternos tudo igual, fazer uns trabalhos diferenciados aqui, para a glória de Deus Pai. Irmãos, só no Brasil que às vezes os músicos não é considerado, eu vou dizer uma palavra mais certa aqui, não é valorizado como deve ser valorizado. Deus Araújo que viaja o mundo inteiro, sabe? E na outra América, quem tem o músico tem tudo, né? É o pastor e o músico. Se não tiver um músico, você é um pastor que está faltando alguma coisa. Os nossos músicos têm nos ajudado muito. E eu quero crer que muito deles Deus vai exaltar de uma tal forma que vão chegar, né, a ser convidados para estar fora do país, fazendo a obra de Deus. Porque para nós músicos não é uma profissão. Para nós música é um chamado de Deus, uma vocação de Deus. Um dos maiores músicos que a Bíblia registra foi Davi, né? Dedilhava sua harpa com tanta alegria que os demônios saíam da vida do rei Saul. E eu tenho certeza que o ministério que Deus tem na vida de vocês é um ministério grande. Deus abençoe vocês, viu? Aplauda Jesus pela vida dos nossos músicos. A partir de hoje, o compromisso de vocês aqui é a nossa reunião. E eles têm sido, irmão, eles têm sido assim exemplar. Eles dão conta da oração de segunda-feira, dão conta da tarde da bênção. A pastora está muito feliz. Não falta música. Não falta música. Acabou aquele negócio. Eu não sei como eles fazem, que todos eles são chefes de família, uns, né, não tem, mas precisa trabalhar, enfim. Mas eles correm atrás e esse momento aqui se faz justo. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Houve uma palavra, é porque eu sou assessor de deputado e eu sou inteligente, né? Nunca a gente sabe, né, irmão? Um dia a gente pode precisar. Vamos tratar bem, né? Sim ou não? Sim. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados e queridos irmãos, para mim é um motivo de alegria e satisfação estar aqui pela primeira vez na igreja, apesar que eu conheço o pastor Adelino há muitos anos e eu acompanho só de longe o trabalho do pastor aqui no campo de Mauá, e nesta oportunidade eu vim acompanhá-lo, o pastor Matheus Soares, e calçar os sapatos dele, pois ele é um ilustre amigo, grande escritor, grande servo do Senhor, e a alegria de estar aqui também na companhia do cantor pastor J.R., mais conhecido como Eli Ribeiro. Se eu não trouxesse o Eli com a gente nesta noite, nesta manhã, ele não ganhava um dia, viu, pastor? Desde ontem à noite ele está me perturbando. Mas aí eu falei que ia dar esse presente para trazer ele, viu? Meus queridos, eu quero aproveitar a bondade do nosso pastor, deixar aqui a saudação do nosso pastor e deputado federal Gilberto Nascimento, que é conhecido de todos. Eu creio que em breve o deputado estará aqui numa reunião, né, pastor? Eu tenho que uma hora ele vai estar aqui, devido às suas correrias, seus trabalhos, que têm sido extensos, mas Deus tem abençoado a vida do nosso nobre deputado. Eu gostaria, sem perca de tempo, deixar uma palavra aqui rapidinha, que nesta noite, nesta manhã, queremos deixar o tempo para o nosso amigo pastor Matheus Soares. João capítulo 9, 3 versículos. João capítulo 9, versículo 1, 1, 2 e 3 e 4.
E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que manifestasse nele as obras de Deus. Aí Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu gostaria de deixar esta palavra, não vou comentá-la, porque o nosso tempo é curto, temos que ouvir o pastor, também as atividades do nosso pastor presidente, daquilo que ele tem que ainda realizar. Apenas quero deixar as minhas palavras de saudação. Outro dia, se Deus permitir, nós estaremos aqui com o pastor, amém? Eu moro lá na cidade de Louveira, o pastor Adriano deve conhecer, perto de Jundiaí. Nossa cidade é uma cidade boa, que é a cidade da uva, do morango e do vinho. E é uma cidade muito frutífera, onde nós sempre temos todo ano a festa da uva, e passa lá por quase 200 mil pessoas, e nós estamos ali com várias igrejas na cidade glorificando a Deus, e o nome de Jesus está sendo glorificado ali. Eu prometo ao pastor Adelino que a outra vez que eu vier, eu vou trazer para o senhor o nosso suco de uva abençoado da cidade, tá bom? Aquele suquinho de uva maravilhoso. Quem sabe todo mundo vai ganhar o suco de uva, né? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos receber o profeta de Deus nessa manhã. Ele está bem preocupado com a hora, vai tranquilizar o nobre orador que vai nos trazer uma porção da palavra de Deus, falar do seu trabalho. Nós vamos combinar uma coisa aqui. A gente vai ouvir a palavra de Deus através do nosso irmão. Tem várias irmãs aqui, eu me preocupo com elas, né? Porque elas têm as obrigações delas que são peculiares. Mas a gente vai ouvir a porção da palavra de Deus aqui, pelo menos 20 minutos, com o nosso homem de Deus, 20, 30 minutos. Fique à vontade, aplauda Jesus e recebamos o pastor Mateus Araújo. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Amém. Pode se assentar. Que prazer estar com vocês esta manhã, para juntos nós louvarmos ao Senhor, poder conhecer esta tão querida igreja, louvar a Deus pela vida do pastor Adelino, assim como toda a sua família, todos os pastores que auxiliam nesta casa. Que Deus continue sendo glorificado dia após dia sobre a vida de cada um dos irmãos. Ser da alegria de estar na companhia do amigo pastor Zaqueu, também do pastor e cantor Eli Ribeiro. Que Deus possa continuar acrescentando a todos nós nessa manhã suas muito ricas bênçãos. Quantos estão com o seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Eu quero ler com você o texto da Bíblia, João capítulo 21, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 21. Para a gente ganhar tempo e não ser preciso falar sobre eles no final, deixa eu apenas lhe dar uma informação sobre eles. Deus tem me dado a alegria de poder servir a igreja na área do ensino, e eu tenho feito isso por duas formas. A primeira delas por vídeo e a segunda delas por livro, através da literatura. A forma em vídeo é uma coleção de 9 documentários que são gravados em 15 países diferentes sobre história do cristianismo e geografia bíblica, como se fosse um Globo Repórter. Eu vou aqui visitando os lugares onde as histórias da Bíblia aconteceram, e nesses lugares eu te mostro o lugar, te explico a história, te falo um pouco sobre o contexto cultural e geográfico da Bíblia, tudo isso em vídeo. Tem, por exemplo, 2 volumes gravados em Israel, onde você irá conhecer comigo pelo menos 50 lugares diferentes da Bíblia. Lugares como o túmulo de Jesus, Monte Carmelo, Vale do Armagedon, Mar da Galileia. Você vai entrar comigo dentro do túmulo de Lázaro, que é uma gruta quase 5 metros de profundidade em Betânia, onde Lázaro foi sepultado, mas ao 4º dia o Senhor ressuscitou. Vou te mostrar o que é o fundo de uma agulha em Jerusalém,
Muita gente tem curiosidade de saber o que é o fundo de uma agulha. Daquele texto que diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem um volume gravado na Turquia sobre as 7 cartas do Apocalipse. Você vai conhecer comigo tanto a ilha de Patmos, como as 7 cidades que receberam as 7 cartas. Em cada cidade eu te explico cada carta. Tem um volume gravado no Egito, é a rota completa do Êxodo. Você vai passar por lugares aqui comigo, como o Mar Vermelho, o Rio Nilo. Vou te mostrar no Monte Sinai o que é uma sarça. Não tem, por exemplo, quando a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Você vai comigo até esse lugar que é o topo do Monte Nebo. Dali eu vou te mostrar a vista que ele teve das cidades de Canaã. E esse documentário, por exemplo, do Êxodo, termina nas ruínas das antigas muralhas de Jericó. Então é a rota completa desde o Egito até Canaã. E os últimos volumes são sobre a história do cristianismo. Pelo menos 15 lugares diferentes que viveram grandes avivamentos você vai visitar comigo nesses vídeos. Lugares como a Rua Azusa em Los Angeles, histórias de avivamentos como John Wesley, João Calvino, homens como Dwight Lee Moody, George T. Fields, David Martin Lloyd Jones. Então foram grandes homens na geração em que eles viveram, que deixaram um legado preciosíssimo, tanto de mensagem bíblica, avivamento espiritual e alcance da sua geração, também sobre a história do cristianismo. E o último material, esse livro aqui, é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei 7 anos escrevendo esse livro. Quantos anos? 7. Uma obra de aproximadamente 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho preguiça de ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500? Na verdade, essa daqui é uma obra que é uma obra de pesquisa. Não é daqueles que a gente lê da página 1 até a última. Mas quando você for, por exemplo, pregar sobre Noé, você vê que na letra N, às vezes tem 10, 15, 20 páginas sobre um único personagem da Bíblia. São questões gerais. O desejo de escrever essa obra nasceu quando eu percebi algo que você também provavelmente já percebeu. Todas as vezes que eu ia estudar sobre um personagem da Bíblia, eu tinha dificuldades de conseguir encontrar tudo que eu buscava sobre ele. Às vezes eu tinha que pesquisar em 10, 15, até 30 livros diferentes, como dicionários, comentários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Daí nasceu a ideia de escrever um livro em um único volume, o máximo de informações disponíveis sobre os personagens da Bíblia. Então são questões gerais, questões, por exemplo, geográficas. Às vezes você lê que um personagem sai de um lugar e vai para o outro. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Quantos quilômetros de Ur dos Caldeus a Canaã? Quantos dias era isso a pé? Questões polêmicas da Bíblia. A primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que depois que Caim matou Abel, ele sai da região do Éden, vai morar numa cidade chamada Nod. Ali ele se casa, tem filhos e forma a sua família. Muita gente se pergunta, se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Como que a gente explica isso? Ele foi morar em outra cidade, então havia uma cidade fora do Éden? Como que a gente trabalha a possibilidade de uma cidade fora do Éden se tudo começa no Éden? Às vezes contexto cultural, aqui eu concluo todo esse anúncio, coisas que às vezes nós lemos na Bíblia, interpretamos no nosso contexto cultural, mas no contexto da Bíblia significou outra coisa totalmente diferente. Deus disse para o povo de Israel, a terra que eu vou dar a vocês é uma terra que emana leite e mel. Sabia que o mel da Bíblia não é mel de abelhas? Em Israel tem mel de abelha, mas não é o mel da Bíblia. Olha como que muda a aplicação por causa do contexto cultural. Então quando Deus disse para o povo, a terra que eu vou dar a vocês emana leite e mel, o que o povo entendeu foi o seguinte, o leite Deus falou sobre as criações, o mel sobre as plantações. Então o que Deus nos diz é que Ele vai nos dar uma terra em que nela tudo que se cria e tudo que se planta serão superabundantes além das nossas necessidades. Então são informações valiosas que na hora de nós entendermos o texto para ensiná-lo, seja numa aula de escola bíblica dominical ou numa mensagem, numa pregação, esse material vai lhe abençoar muito. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O prefácio dessa obra foi feito pelo Dr. Russell Shedd. O Dr. Shedd chegou a escrever no prefácio que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então penso que vai ser um material que vai lhe acrescentar bastante. Os DVDs cada um é R$10, 4 são 30, os 9 são 70. A enciclopédia está no valor de R$50. Você leva o kit completo, em vez de 120 você tem um desconto, pagar só 100. Pode adquirir pelo cartão, parcelar se for preciso, vai estar à sua disposição após a reunião. Juntamente tem os CDs do cantor Eli Ribeiro. Ele tem 4 CDs, um é 15, 3 são 30. Então passe ali, é um material que vai lhe abençoar bastante. Se você me entendeu, diga amém. Amém. João capítulo 21, eu quero deixar uma reflexão rápida ao seu coração, mas com o sentimento de que Deus tem algo a falar com você através dessa palavra. Versículo 1 está escrito assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos,
junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eu vou repetir isso daqui. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos, Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa? Eles responderam: não. Disse-lhes: lançai a rede direita do barco e achareis. Lançaram-na e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido dela, e lançou-lhe ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão, e disse-lhe Jesus: trazeram. Agora versículo de número 13. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E essa foi a terceira vez que se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: vai e apacenta as minhas ovelhas. Se você pode, diga amém. Amém. Pescas maravilhosas. Quantas pescas? 2. 1 Lucas capítulo 5, 2 João capítulo 21. Em João capítulo 5, Jesus chamou Pedro para o ministério. Foi quando Jesus disse: até hoje você foi pescador de peixes, a partir de hoje você será pescador de homens. Em João capítulo 21, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Você conhece muito bem a história. Pedro havia negado ao Senhor. Essa foi a terceira vez que Jesus reencontrou-se com Pedro após aquele episódio. Então aqui Pedro está totalmente desestimulado do ministério. Terceira vez. Quem aqui já errou com alguém? Falou que não era para ter falado, fez que não era para ter feito. Você sabe que você pisou na bola com a pessoa. Quem aqui já fez alguma vez uma situação dessa? Você lembra o constrangimento que causa na gente? Você vê a pessoa na rua, você quer mudar de calçada, você quer que abra um buraco e você desapareça ali para você não encontrar a pessoa. Pedro está sentindo isso, porque Lucas escreve que quando o galo canta, Pedro havia negado a Jesus pela terceira vez. Eles estavam no pátio da casa de Caifás, e Jesus olha para dentro, Jesus olha para fora da casa, para o pátio. Pedro está no pátio, olha para dentro, e Lucas diz que eles cruzaram olhos, eles olharam um para o outro. Pedro soube que Jesus viu ele negado. Então ele encontra Jesus a primeira vez depois da ressurreição. Nem Jesus nem Pedro mexem no problema. Aí eles se encontram pela segunda vez depois da ressurreição. Nem Jesus nem Pedro mexem no problema. O que foi que Pedro pensou? Acabou para mim, ele desistiu de mim. Se eu encontro com ele uma vez, 2 vezes, ele sabe que eu errei, eu sei que eu errei, nem eu tenho coragem de mexer no problema, ele também não mexe. Isso é sinal de que Jesus não conta mais comigo para o ministério. A minha negligência fez com que fosse abortado o meu chamado. Aí João capítulo 21, ele olha para alguns discípulos e diz assim: eu vou pescar, eu vou pescar. Irmão, tinha 3 anos e meio que Pedro não pescava, a não ser aquela ocasião que Jesus mandou ele pescar para pegar um peixe, tirar a moeda e pagar o imposto. 3 anos e meio. Quando ele olha para os discípulos e diz: eu vou pescar, o que ele está dizendo é: acabou para mim, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Jesus desistiu de mim, não tem mais nenhuma chance para mim no ministério. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Talvez chegou aqui alguém nessa manhã pensando isso: não tem mais espaço para mim no ministério.
As minhas falhas, os meus erros, as circunstâncias da vida me colocaram para fora do ministério, e não tem mais saída para mim, não tem mais solução para mim. Eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar à minha vida antiga, porque Jesus não conta mais comigo no ministério. Talvez você chegou nessa manhã querendo voltar a pescar, querendo desistir de tudo, querendo voltar a fazer o que você fazia no passado. Mas sabe o que me chama a atenção? A Bíblia nos diz que Pedro vai pescar, e ele pesca toda uma noite, não consegue pegar nada. Só que 3 anos atrás, quando Jesus chamou ele em Lucas capítulo 5, ele havia também pescado toda uma noite, não havia conseguido pegar nada. Está se repetindo a situação. Por quê? Guarde isso. Porque todas as vezes que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem para a sua vida, você vai ressuscitar junto as mesmas tristezas, as mesmas mágoas, os mesmos fracassos, as mesmas decepções. Deus me traz esta manhã para te falar: não tente voltar ao passado que Ele não tem para você. Deus vai te restaurar. O Senhor é Deus de segunda chance. Ele tem uma nova história para você. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Ele vem te encontrar essa manhã para te dizer que há uma esperança para a sua vida, e Ele não desistiu dos propósitos dele para a tua história. Vou pescar. O dia amanhece e Jesus chega na praia. Deixa eu te falar uma coisa, e me entenda isso para você não achar que isso é uma heresia. Jesus, depois da ressurreição, é o mesmo corpo, ele ressuscita no mesmo corpo, mas não na mesma dimensão. Quem via ele, via, mas não reconhecia. Quem ouvia, ouvia, mas não reconhecia. Ouvia a voz, mas não reconhecia. Vou te dar 3 exemplos disso. Discípulos do caminho de Emaús, se lembra? Terceiro dia, eles estão indo para Emaús. O dia para o judeu não termina meia-noite, termina às 6 da tarde, quando o sol se põe. Os dois estão andando desanimados. De repente, quem é que chega? Jesus. Começa a caminhar os 3. E o Senhor olha para ele e fala assim para Jesus e diz: você não estava nesse fim de semana em Jerusalém? Mataram Jesus, mataram o nosso dia, ressuscitando no terceiro dia. O sol está quase se pondo, o dia está acabando e nada dele ressuscitar. Será que a nossa esperança foi vã? Aí quando eles chegam na entrada de Emaús, Jesus faz de conta que vai. Eles manifestam a hospitalidade judaica, porque viajar na Palestina na época era muito perigoso, tanto que havia as hospedagens. Lembra da parábola do bom samaritano? Ali é contexto cultural, ninguém viajava de noite por causa dos assaltos. Paravam, se hospedavam em algum local, dormiam de dia, continuavam a viagem. Eles olham para Jesus e dizem assim: entre em nossa casa. Eles não estão chamando Jesus, eles estão chamando um viajante, é hospitalidade judaica. Durma, descanse em nossa casa, amanhã você segue sua viagem. Jesus vai para a casa deles, provavelmente toma um banho, se assenta na mesa, e quando eles vão fazer a refeição, o texto diz que Jesus pega o pão, e quando Jesus parte o pão, não é a voz, não é o cheiro, não é a presença, não é o cabelo, não é o rosto, o jeito de partir o pão faz eles reconhecerem que era Jesus. Quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece da mesa. Seja sincero, não ardia o seu coração quando nós falávamos com ele no caminho? Ardia, mas não reconheceram. Por quê? Quem via, via, mas não reconhecia. Maria Madalena está domingo de manhã no túmulo, a pedra está removida. Chega alguém, elas acham que é o jardineiro, e diz: roubaram o corpo do meu Senhor. O Senhor olha para elas assim: Maria, sou eu. Aleluia. Não toque em mim. Vá a Galiléia, diga aos discípulos e a Pedro que eu já ressuscitei e vou encontrá-los lá. Só que ela não reconhece. Jesus chega pela manhã na praia, noite inteira frustrada, e Jesus fala assim: ó, lance a rede à direita do barco. Eles lançam sem saber quem é. O texto diz que quando eles puxam a rede, não é a voz, não é a aparência, não é a veste de Jesus, é a memória. 3 anos e meio atrás, uma noite inteira de pesca mal sucedida, chega um homem pela manhã na praia, manda lançar a rede à direita do barco. Quando a gente puxa de dia, vem muito peixe. João olha para Pedro e diz: é o Senhor. Pedro pula na água, desesperado, vai para a praia. Eu estou concluindo. Quando ele chega na praia,
A Bíblia diz que Jesus havia acendido uma fogueira, havia acendido uma. O que Jesus está fazendo aqui é um método pedagógico, ele está reconstruindo um cenário. Porque quando Pedro negou, tinha uma fogueira acesa, lembra? Eu estou reconstruindo o cenário, por quê? Porque o cenário da sua queda será o cenário da sua restauração. Jesus acende a fogueira, e aqui é curioso, porque eles estão trazendo peixe, mas Jesus já tinha peixe assado nas brasas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a pesca foi só um meio para trazer você. Já tem peixe assado pronto aqui. Aí Jesus começa a conversar com ele, e Jesus fala assim: você me ama, Pedro? Pedro fala assim: te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo. Então vai e pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo. Então vai e apacenta os meus cordeiros. Esse texto aqui é rico demais. Deixa eu tentar dar uma pincelada nele em 2 minutos para você. O texto grego aqui tem quatro verbos diferentes para amor. Quantos verbos? 4. No grego você tem para amor ágape, que é o amor de Deus pelo seu povo, de uma mãe pelo seu filho, o amor incondicional. Você tem o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, o amor conjugal, o amor sexual. Você tem o amor storge, que é o amor comunitário. E você tem o amor filéu, que é o amor fraternal. A pergunta de Jesus para Pedro é em ágape, a resposta de Pedro para Jesus é em filéu. Ao pé da letra era como se Jesus estivesse falando: Pedro, você me ama. E Pedro estivesse falando: Senhor, eu gosto do Senhor. Não é o mesmo nível de amor. O que Pedro estava dizendo era: se eu amasse mesmo ao Senhor, eu não teria te negado. Eu reconheço isso. Mas o que ele está dizendo é: mesmo eu sendo falho, eu quero que o Senhor saiba que eu não desisti. Eu estou lutando, eu vou melhorar. Eu quero que o Senhor saiba que há um compromisso em meu coração, há um desejo de ser melhor. Eu vou me esforçar para agora. Aí pela segunda vez Jesus pergunta novamente em ágape, e mais uma vez ele responde em filéu. Aí na terceira vez Jesus não pergunta em ágape. No texto grego Jesus desce o nível e pergunta em filéu. Era como se o Senhor estivesse falando: então quer dizer que você gosta de mim? Aí Pedro se entristece, é por isso que ele se entristece. E ele diz assim: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Só que ele não sobe o nível para ágape, ele mantém em filéu. Essa é a primeira riqueza, a questão do termo grego do amor. Segunda coisa, existem 2 verbos aqui para a missão do pastor, principalmente o fato de sermos uma reunião de obreiro e muitos pastores estão aqui. 2 verbos. Quantos verbos? 2. Diga comigo: apacentar e pastorear. Apacentar era o trabalho da manhã, quando o pastor pegava as ovelhas e levava elas para comer ao campo. Pastorear era o serviço da tarde, quando ele analisava ovelha por ovelha. Apacentar era o trabalho coletivo, pastorear o serviço individual. Tanto que na parábola da ovelha perdida, quando foi que o pastor descobriu que uma ovelha tinha se perdido? De tarde. Por quê? Porque o trabalho individual da ovelha era pela tarde. Quando ele pegava a ovelha, via como estava a saúde, a lã, as patas, como estavam os olhos. Era o serviço individual. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: a missão do pastor, existem coisas que são no coletivo, mas existem coisas que precisam ser no individual. Tem situações lá na congregação que você pastoreia que você consegue resolver num sermão de culto de doutrina. Tem situação que você pode pregar 1 hora, não resolve, mas 5 minutos que você senta, conversa, abre o seu coração e diz: será que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Eu quero te ouvir. Como é que estão os seus dramas? O que está incomodando você? Como será que nós podemos lhe aproveitar melhor? Por quê? Porque são coisas que não se resolvem no coletivo, são coisas que se resolvem no individual. Eu quero profetizar isso de Deus sobre a sua vida essa manhã. Deus vai lhe dar graça e sabedoria para que cada uma das demandas do rebanho que Deus confiou sobre a sua responsabilidade sejam cumpridas, porque Deus conta contigo nessa tarefa. Mas existem coisas que não são no coletivo, são no individual. Tem feridas que você não cura com uma mensagem, cura com um abraço. Desta maneira, meu Senhor. Jesus faz a diferença entre apacentar e pastorear. Terceira coisa, se você reparar, o texto fala sobre ovelhas e fala sobre cordeiro. Você pode repetir isso comigo? Diga: ovelhas, cordeiro. Tem um ano, cordeiro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, eu estou restaurando você para o ministério. Eu não vou jogar você fora, estou restaurando você. Mas tem coisas que são no coletivo, tem coisas que são no individual. E você tem que ter um cuidado muito grande, porque nem sempre você está lidando com uma ovelha. Tem horas que você ainda está lidando com um cordeiro. Tem gente que você tem que engolir sapo.
talvez a forma como você se dirigir a ela mata a pessoa, porque ainda, talvez ainda não tem uma estrutura, ainda é um cordeiro. Deus deixou isso bem claro em Atos capítulo 16, eu estou concluindo aqui. Se lembra, Atos 16, segunda viagem missionária, começa com Paulo e Silas, de repente tem Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Lucas e Timóteo eram novos, Paulo e Silas já eram experimentados. Os 4 estavam na viagem, mas na hora de ser preso, por causa de expulsar os demônios da mulher, Deus só deixou que Paulo e Silas tiveram, Lucas e Timóteo não. Por quê? Porque Deus sabia que Paulo e Silas tinham condição e estrutura espiritual para serem açoitados, apanharem em praça pública e não duvidarem do cuidado de Deus. Lucas e Timóteo naquela hora provavelmente estavam na casa de Lídia, quem estava hospedando eles em Filipe na viagem missionária. O que Deus estava dizendo era: Paulo e Silas, vai lá, porque vocês vão apanhar em praça pública, vão ser expostos, mas vocês não vão duvidar do meu cuidado. Lucas e Timóteo, fica aqui, porque eu sei quando eu estou lidando com cordeiros, eu sei quando eu estou lidando com ovelhas. Então olha para alguém que está perto de você e diga assim: meu irmão, descansa teu coração. Diga: Deus não te dá uma luta maior do que a ovelha. Se Ele está permitindo essa situação, é porque Ele já te preparou primeiro, já te fortaleceu primeiro, Ele já te deu estrutura para você passar por essa guerra de cabeça erguida, e logo a vitória do Senhor será confirmada sobre a sua vida. Deixa eu ver quem pode celebrar a Deus por essa verdade. Então fecha agora. Se você me ama, você pode cuidar das minhas ovelhas. Se você me ama, você pode cuidar dos meus cordeiros. Deus está restaurando Pedro para o ministério. E Jesus só vai exigir de Pedro uma coisa para ele ser pastor. Quantas coisas? Qual foi a única exigência de Jesus para Pedro para ele ser pastor? E homens? Você lembra da carta à igreja em Éfeso? A carta à igreja em Éfeso, nós temos o costume de falar carta às 7 igrejas. Não são cartas às 7 igrejas, são cartas aos 7 pastores das igrejas. Porque a carta começa: isso escreve ao anjo da igreja. Se eu mando uma carta, por exemplo, para a igreja de Mauá, é uma coisa. Se eu mando uma carta para o pastor Adelino, é outra coisa, é uma carta pessoal. Tanto que Jesus se relaciona não no coletivo, mas na individualidade. Ele fala sempre diretamente ao anjo da igreja. Quando era problemas no coletivo, como por exemplo em Tiatira, Jesus disse o seguinte: eu sei que no meio de vocês tem pessoas que estão indo pela doutrina de Balaão, sendo contaminadas pelo espírito de Jezabel. Ele fala sobre o coletivo. Mas todas as vezes que Jesus fala a ti, ele está falando ao pastor da igreja. Provavelmente era Teófilo naqueles dias, o pastor da igreja. Aí Jesus disse o seguinte para o pastor da igreja: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quem havia perdido o primeiro amor não era a igreja, era o pastor da igreja. A única coisa que Jesus exigiu para Pedro ser pastor, o pastor da igreja em Éfeso havia perdido. A única coisa que Jesus exige diretamente da gente para o ministério: Mateus, estou cuidando de 30 pessoas na congregação, 80, 70, gente ferida. Pensei em desistir várias vezes. Deixa eu te dizer isso. A única coisa que Jesus pediu para Pedro, para ele ser pastor, foi que Pedro amasse ao Senhor. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Pedro, se você fundamentar o seu ministério pastoral no seu amor pelas ovelhas, na hora que elas machucarem você, você vira as costas. Na hora que elas te traírem, você desiste e diz: eu vou fazer outra coisa. Na hora que elas machucarem o seu coração, você diz: estou perdendo meu tempo aqui, vou seguir a vida em outra área. E Jesus está dizendo o seguinte: a única coisa que eu preciso para você ser pastor é que você me ame. Por quê? Porque todas as vezes que talvez alguém te machucar, te ferir, você não vai levantar a cabeça e você vai dizer: eu vou continuar, eu vou perseverar um pouco mais. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso por causa das pessoas, eu estou fazendo isso por causa do meu amor a Jesus. Isso, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você está fazendo não é por elas, não, faz por mim. Então você pode estar enfrentando o vale que for, levanta a cabeça, continua.
O vento pode estar soprando ao contrário contra você. Aguenta firme. Deus vai te ajudar a tirar força da fraqueza. Continua. Você pode estar enfrentando pedrada, gente que se virou contra, pessoas que você confiava que traíram. O Senhor está falando: me ama, se me ama, continua. Porque se o seu ministério está fundamentado no seu amor pelo Senhor, o Senhor te sustenta, te renova, te fortalece, te dá graça, te ajuda, te conduz. Eu encerro esta palavra esta manhã te dizendo: você não vai parar, porque o amor é o Senhor que sustenta a sua vida, e o Senhor cuida de você. Senhor seja glorificado sobre a sua história de vida. Quem pode celebrar ao Senhor por essa palavra? Deus continue te usando poderosamente. Quando a gente vê ser recomendado pela nossa liderança, é porque tem algo a mais. Que Deus possa continuar lhe usando. E eu não tenho dúvida que textual você sabe de cor. Na frente da honra vai a humildade. Isso eu já percebi que você tem de sobra. Deus te abençoe. Aplauda Jesus pela vida. Meus irmãos, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir à secretária da igreja sem fazer nem Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui a meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado ia cantar, mas caçador eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Estou apavorado, estou
te adorando que eu me sinto feliz. Aleluia! Vocês vão ser separados para quê? Cooperadores, a irmã cooperadora. Gosta do seu dirigente? Ele é bom pastor? Os irmãos também? Nunca vai falar mal dele? Certeza mesmo? Ok. E você também vai ser? O irmão vai ser consagrado cooperador? Diácono desse lado aqui, então, irmão. O irmão lá da escada de Jacó. A escada de Jacó estava difícil, irmão. O trabalho estava muito difícil. Cadê o pastor de lá da escada de Jacó? Estamos os mais fazendo um grande trabalho. Deus abençoe a sua vida. Esse moço é um moço de fé, irmão. Pensa a igreja grande, mas sem ninguém, irmão. Sem ninguém. E tinha uns que queriam até dirigir a igreja, mas vinha, pastor, assim, apareceu uma oportunidade, quando eu falava escada de Jacó, e corria. Aí falei para esse moço aqui, ó. Ele
começou a chorar e disse: isso é bênção para a minha vida, pastor. Isso é bênção. Deus está prosperando, vai prosperar muito mais. Eu vou lá que essa igreja é cheia, para a glória de Deus Pai. Então nós vamos orar. Pastor Jeová, só vai orar pelos cooperadores, tá bom? Dobra o joelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meus queridos, te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos obreiros, Pai, da tua seara. Que o Senhor venha, Pai querido, continuar, Senhor, usando a cada um deles, meu Pai, que eles venham dar fruto, ó Deus, fazer a tua obra, Senhor, Deus, conciliado ao pastor local, Deus, que eles venham crescer, Pai, dar fruto para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Continuemos orando, o pastor Elterson orando pela diaconisa e pelo diácono. Dobra o joelho, irmãos, se vocês puderem. Nosso irmão de joelho dobrado, por favor, se puder. Saúde está boa? Quer ver que manda ajoelhar? Uma vez eu falei, se o irmão ajoelhar, ele estava com um pino no joelho. Aí não dá, né? Tem que saber da saúde primeiro. E aqui vai o meu, até quando a gente fala com a igreja, para todo mundo se ajoelhar, a pessoa que está sentada, você tem que saber se tem algum problema de saúde, né? Para não chegar batendo muito, que isso assusta os membros. Pastor Elterson. Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Apresentamos agora os Teus filhos que estão sendo separados para o santo, Senhor, cargo do ministério de diácono e diaconisa na Tua obra. Que nunca falte o Teu Espírito, Senhor, a Tua porção, a Tua graça. Reveste os Teus filhos com o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Trabalhar e orar. Deus abençoe, meu Senhor. Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar. Eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Prega? Ok. Vem para cá, irmão Josimar. É fiel, é dizimista? Então, tem que ser consagrado mesmo. Se é fiel, sabe pregar a palavra. Vamos estar consagrando assim. Enquanto nosso irmão se aproxima, meu filho quer dar um salve para vai ser consagrado ao presbitério da igreja. O pastor já se ora por ele. Eterno bendito Deus, aqui estão teus servos, Senhor, que está sendo o Senhor consagrado ao presbitério. Continue abençoando o teu servo e o seu ministério. Que seja abençoado por ti, Senhor. E que muitos mistérios possam, Senhor, na vida do teu servo ser direcionado. Deus amado, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. Preocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. A nossa irmã Irani está doando aqui para a igreja. Se algum irmão depois quiser arrematar um creme de beleza, rejuvenesce. É isso mesmo? Palavra certa? Se você tem 40 anos, você passa esse creme e você fica com 30. Os pássaros cantam lá no céu, sem receber nenhum